órgãos de execução e estabelecimentos penal. Introdução. Órgãos de execução penal. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é um órgão que foi criado em 1980 e com atribuições previstas no artigo 64 da Lei de Execução Penal, LEP, Lei 7.210 de 1984. É integrado por 13 membros designados através de ato do Ministério da Justiça, dentre professores e profissionais da área do direito penal, processual penal, penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade. O Conselho Penitenciário é um órgão colegiado, formado por vários profissionais, que tem função consultiva de emitir parecer em pedidos de indulto e livramento condicional, e também fiscalizador, inspecionando os estabelecimentos penais e supervisionando os patronatos e dando assistência aos egressos. É composto por representantes do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, Ordem dos Advogados, bem como professores das ciências penais e correlatas de instituições de ensino superior. O Poder Judiciário, em algumas situações, tem se utilizado de argumentos da política criminal para reconhecer a atipicidade de condutas que, a priori, configurariam ilícito penal. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui diante do primeiro órgão de execução penal. Dando início ao processo de execução penal, a 16ª Vara Criminal do Estado de Alagoas é responsável por zelar o cumprimento da lei nesta fase processual tão importante, executando a pena imposta ao condenado, prezando por sua integridade física e visando a sua reinserção à sociedade. Veremos em detalhes a seguir. Juízo de execução. A Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, popularmente conhecida como LEP, Lei de Execução Penal, exemplifica como funciona a forma de atuação do juízo de execução. A competência do juízo de execução. Compete a ele a execução das penas impostas na sentença do juízo de conhecimento e ainda, qualquer incidente que ocorra durante a execução, cabe ao juízo arguir. A função. Responsável por zelar pelo cumprimento da lei na fase da execução penal, é dever do juízo prezar pela integridade física do reeducando. O juiz de execução penal é encarregado também, conforme a lei de execução penal, de inspecionar mensalmente presídios e penitenciárias para verificar as condições em que os condenados estão cumprindo pena, seja higiene, integridade física dos presos, saúde, acesso à assistência jurídica, oportunidades de reinserção social, estrutura das unidades prisionais, entre outros fatores. E as aplicações à lei? O juízo de execução é responsável pela ressocialização. Ainda, cabe ao juízo de execução aplicar as disposições da LEP, onde ele pode conceder benefícios ao reeducando, como por meio de estudos, trabalhos, ou até mesmo, como por exemplo, a remissão. Olá! Estamos aqui em mais um órgão da execução penal, na sede da Defensoria Pública do Estado de Alagoas. Sua principal responsabilidade é garantir a execução da pena ou da medida de segurança, de forma individual ou coletiva. Logo mais trataremos melhor sobre esse órgão da execução penal. Conforme foi citado, a Defensoria Pública é encarregada de cuidar da execução da pena e da medida de segurança de forma individual e coletiva. Para tanto, judicialmente, adota as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo, inclusive interpondo recursos. Ainda, promove mutirões carcerários e atende as pessoas recolhidas, condenadas e presas provisoriamente no interior do cárcere, garantindo a observância dos princípios constitucionais, também no âmbito de procedimentos administrativos disciplinares. Fora dos estabelecimentos penais, presta assistência jurídica integral e gratuita aos sentenciados em liberdades, egressos do sistema prisional e seus familiares. A inspeção rotineira de estabelecimentos penais, com a adoção das providências para o adequado funcionamento, inclusive a apuração de responsabilidades, também faz parte do rol de atribuições da instituição no âmbito prisional. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na frente da sede do Ministério Público, um dos órgãos essenciais no processo penal, inclusive responsável por fiscalizar a pena e os direitos do apenado. Logo mais, exemplificaremos todo o detalhamento e a importância deste órgão para os senhores. O que podemos falar sobre as atribuições do Ministério Público na execução penal?
Pois bem, no âmbito da execução penal, o Ministério Público tem como principal função a fiscalização. Como se diz o artigo 67 da Lei de Execução Penal, que tal órgão fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Pois bem, além de ser o órgão que tem a principal função a fiscalização, ele deve zelar tanto pelas obrigações como direitos dos apenados, tais como a individualização e o correto cumprimento da pena, assim como a integralidade física e moral dos presos, a inspeção mensal dos estabelecimentos prisionais, a fiscalização da regularidade formal das guias de recolhimento e internação, bem como a defesa, garantia e promoção de todos os direitos humanos dos apenados. O Conselho Penitenciário é um órgão consultivo e fiscalizador, instituição permanente e essencial à execução da pena criminal, incumbindo-lhe zelar com os meios que lhe são próprios e dentro das atribuições específicas que a lei lhe confere, pelos altos interesses da justiça e, ao mesmo tempo, pelos interesses e direitos dos condenados, presos ou egressos. Ainda é de sua responsabilidade fiscalizar o livramento condicional, a progressão de regime e de demais incidentes que afetem a execução da pena, seja agravando ou atenuando a sua forma de cumprimento. A composição do Conselho é determinada pela nomeação de seus membros pelo governador do Estado, a que Conselho Penitenciário pertence, e deverá ter em conta sempre a qualificação universitária e especializada do nomeado. No geral, o mandato dos membros tem a duração de 4 anos, não havendo qualquer restrição quanto à recondução ao fim deste prazo. No que tange as atribuições do Conselho Penitenciário, as mesmas estão previstas no artigo 70 da Lei de Execução Penal, a emissão dos pareceres para que conceda indulto e comutação de penas. O Conselho Penitenciário fiscaliza inspecionando regularmente as diversas unidades do sistema prisional, encaminhando relatórios para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e buscando sanar eventuais problemas encontrados junto à administração das unidades e perante o juízo da execução. O patronato é uma instituição indispensável ao exercício da execução penal, tendo como função prestar assistência jurídica integral e gratuita aos presos e egressos, conforme o artigo 78 da Lei 7.210 de 84, Lei de Execução Penal, onde exerce suas atividades tanto na fase cautelar quanto na fase executória. Pode ser um órgão público ou particular que auxilia o condenado em regime aberto, albergado, liberado definitivamente, pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, e ao liberado condicional. A sua finalidade está ligada à minimização da marginalização social do preso, em especial após a sua saída do estabelecimento prisional. O Conselho da Comunidade é uma estrutura de apoio à execução penal que visa auxiliar o juiz e a administração com o objetivo de reduzir os efeitos danosos da marginalização decorrente da condenação criminal. Essa estrutura não se destina somente à assistência aos estabelecimentos penais fechados, mas também às unidades semiabertas e abertas. O artigo 81 da Lei de Execução Penal, de número 7.210 de 1984, discorre sobre as atribuições deste Conselho, no qual evidencia a importância das visitas, entrevistas, relatórios e busca de melhorias para assistir ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Já o artigo 80 da Lei de Execução Penal dispõe que haverá em cada comarca um Conselho da Comunidade, composto no mínimo por um representante da associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil e um assistente escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho. A participação ativa da comunidade através da política de defesa de direitos e de execução de ações para a reinserção social de detentos e egressos tem a garantia do princípio da dignidade da pessoa humana, como determina a nossa Constituição em seu artigo 5º, que é um princípio mais elevado e honroso ideal como nação. Portanto, o garantismo deve ser marcante na execução da pena, pois é fundamental propiciar garantias mínimas ao réu, visando manter a sua dignidade. Olá, pessoal! Estou aqui mais uma vez com o intuito de representar, neste momento, os estabelecimentos penais. Nos encontramos agora no Complexo Penitenciário de Maceió, nos fundos da Penitenciária Feminina, como vocês podem ver neste momento. Então, os estabelecimentos penais são destinados aos condenados, aos egressos, aos presos provisórios e aos submetidos às medidas de segurança, podendo cumprir o regime fechado, semiaberto e aberto. Logo mais, vamos falar um pouquinho disso com vocês.
o Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, é o órgão executivo que acompanha e controla a aplicação da Lei de Execução Penal e das diretrizes da Política Penitenciária Nacional. É mandadas principalmente pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, CNPCP. Além disso, o departamento é o gestor do Fundo Penitenciário Nacional, FUNPEN, criado pela Lei Complementar número 79, de 7 de janeiro de 1994 e regulamentado pelo Decreto número 1093, de 23 de março de 1994. O DEPEN é responsável pelo Sistema Penitenciário Federal, cujos principais objetivos são o isolamento das lideranças do crime organizado, cumprimento rigoroso da Lei de Execução Penal e custódia de presos condenados e provisórios sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, líderes de organizações criminosas, presos responsáveis pela prática reiterada de crimes violentos, presos responsáveis por ato de fuga ou grave indisciplina no sistema prisional de origem e presos de alta periculosidade e que possam comprometer a ordem e a segurança pública, réus, colaboradores, presos ou delatores premiados. Estabelecimentos penais, eles se destinam ao condenado, podendo ser em regime fechado, semiaberto e aberto, e ao submetido à medida de segurança. Artigo 82 da Lei de Execução Penal expressa: os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. O estabelecimento penal deve funcionar de acordo com o dispositivo em lei. No seu artigo 82 da LEP, deixa claro isso, que determina que o estabelecimento, conforme sua natureza, deve conter com serviços de assistência, educação, trabalho, recreação, prática esportiva ao condenado. É necessário destacar que o controle populacional do presídio, o ideal era ter estabelecimentos penais com lotações compatíveis com o número de vagas oferecida. Somente desse modo se pode falar em cumprimento satisfatório da pena com um processo de reeducação mínima e efetiva e eficiente.